Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma vez estamos aqui hoje na nossa oitava temporada. Já se passaram mais de 70 episódios desse Uma Graça de podcast. Queremos agradecer os nossos espectadores, que são mais de 540 inscritos no canal. Agora já deve estar perto de 600, porque isso é uma estatística de um mês e meio, 2 meses atrás. Eu acho que deve ter tido uma avalanche de inscritos no canal. Então, nós devemos estar já perto dos 600. Mas nós queremos chegar a mil convidados, né? A 1.000 inscritos, aliás, no canal. E nós vamos até a nona temporada, essa é a oitava. Então, nós estamos hoje aqui com o ilustríssimo casal do Nordeste, do Recife, nossa querida Emília e Simeon. Esse casal 20, 10 para cada um. É uma maravilha. Queremos aqui agradecer, em nome da equipe aqui de Uma Graça de Podcast, o aceite de vocês. Tenho certeza que vai abrilhantar muito. Honrar esse programa, só o aceite de vocês já honrou, mas vai abrilhantar muito com as histórias, as experiências passadas, presentes e futuras de vocês. Então, gente, muito obrigado. Eu sempre informo isso. O pessoal fala, Padinha, não aguento mais você falar isso, mas eu tenho que falar, porque aqui nesse Uma Graça de Podcast, nós não apresentamos o casal ou o indivíduo, eles é que se apresentam. Então, fiquem à vontade, falem de vocês o que vocês desejarem. Mas muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos o convite, é um prazer estar aqui, Padinha, fazer parte desse programa que você encabeçou, eu acho que vai ficar para a história, né? Uma grande oportunidade. Meu nome é Emília Coma Rabani, eu nasci na Guiana Francesa, em cima do Brasil. Meus pais saíram como pioneiros do Irã em 1972. Eu nasci lá e quando eu tinha pouco menos de um ano, eu já estava ficando doente. Minha mãe disse que minha pele ficava cheia de bolinhas, né? E aí eles decidiram que era tempo de mudar o posto de pioneirismo deles e mandaram seus currículos para 3 universidades no Brasil. E a primeira que respondeu foi a Universidade de Campina Grande, na Paraíba. E aí, com menos de um ano, eu me sinto paraibana de coração. Nunca tive na Guiana Francesa. Quem sabe um dia Deus vai me permitir conhecer, mas me sinto paraibana da gema, né? Eu digo, mas sendo que a genética é persa. E sou engenheira civil pela Universidade de Campina Grande. Fiz meu mestrado e doutorado na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E sou professora há 20 anos nas universidades aqui no Brasil. Esses últimos 18 anos eu estou na Universidade de Pernambuco, que é a Universidade do Estado de Pernambuco. Não fica falando assim, não, porque senão o pessoal vai pensar que você tem mais de 25 anos. Eu não sinto que tenho, eu sinto que tenho 24, mas tenho bem mais. Sim, e o nome dos meus pais, eu esqueci de dizer, sou Reile Simin Rahnemaya Rabani. Eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Meu irmão Fábio Feizi e meu irmão Roberto Morradir. E aí, acho que é isso. Muito bem, muito bem. Sim. Também queria agradecer essa oportunidade, né, de ter esse bate-papo. Acho que vai ser muito bom. E meu nome é Simeon Roman Rabani. Eu nasci nos Estados Unidos, em uma família cristã, né, e eu só me tornei Bahá'í com 23 anos. Então eu morava muitos anos em Califórnia, fui para Kansas City depois, e eu me formei na Universidade de Grayson, que fica no Iowa, e na área de computação, engenharia de computação. E eu estava trabalhando na empresa de telecomunicações naquela época, né? E de verdade eu tinha descoberto a fé ainda na universidade, né? Eu me interessei, né? Como eu falei, minha família é cristã, mas até meu pai, ele trabalha na igreja mesmo, a vida dele era, era na igreja, mas era um cristianismo muito aberto, né? Não era esse radical evangélico forte, né? Que é muito que você veja em vários lugares, né? Eles eram muito abertos de novas ideias, então
Então, quando eu me interessei pela fé Bahá'í, eu senti que é uma coisa já familiar para mim, é uma coisa que fez sentido, né? Essa coisa faz tudo sentido, não era contra como o jeito que foi criado, né? E, então quando eu estava em Kansas City, quando eu mudei para lá, depois da universidade, eu estava trabalhando, eu procurei a comunidade local, a comunidade Bahá'í, e foi declarar, né? Depois de um tempinho lá. Interessante, porque a comunidade foi um subúrbio da cidade, que chama Lee Summit, e foi uma mulher um pouco mais velha, e o resto era todas famílias persas. Duas pessoas que eram americano branco, né, e tudo persa. Então, minha primeira experiência com a fé Bahá'í era a fé persa, né? Então, a comida, as orações, tudo assim, né? Você já estava sendo preparado para a Emília. Sim. E foi uma conferência Bahá'í que eu conheci a Emília, foi na época quando eu estava lá em Pittsburgh, quando ela falou que foi na universidade lá estudar, e foi uma conferência em Arizona, uma conferência famosa lá, né? E sempre tem muitos Bahá'ís, e conheci ela lá, e eu já sabia naquela dia que ela era certa. Eu não sei, acho que ela demorou um pouco mais para me aceitar, mas era assim, e ela sempre teve essa vontade de voltar para o Brasil, né? Então, eu já estava aberto de pensar em servir em outro lugar, que não era, tem que ficar aqui, né? Eu sempre só já tinha que abrir um pouco mais para pensar no Brasil, né? Então, Então não sei. foi amor à primeira vista, né, Simeão? Para mim foi. Ela também, mas esses persas, eles escondem leite, entendeu? Eles ficam assim, fingindo de boa, de morto, entendeu? Mas ela já estava querendo casar com você. Mas então, e aí vocês conheceram na conferência, então? Sim, sim. E depois ficava em comunicação. Ela estava em Pittsburgh, eu estava em Kansas City. E depois de um tempo, convenci ela a fazer um trabalho lá em Kansas City por alguns meses, né? Para a gente ter mais tempo para se conhecer mais de perto. E deu certo. Muito bem, muito bem. Então, um nasceu em família Bahá'í e outro não, né? São experiências diferentes, né? O que vocês acham que tem em comum de alguém que nasce e recebe uma educação Bahá'í desde criança e alguém, como o caso de Simeon, que recebe uma educação diferente da fé, mas, por outro lado, uma educação também religiosa e de uma família que não é assim aquela família fanática e fechada, né? Isso é muito bom, né? O que vocês acham que é comum a vocês? Acho que Bahá'u'lláh é o que há de comum entre nós, vou ser sincera, né? A fé Bahá'í traz o princípio do serviço, né, como um mecanismo de felicidade da humanidade. Então, eu acho que tendo isso como centro de nossas vidas, e eu acho que foi da mesma forma para os meus pais, eu acho que isso também ficou dentro da gente, né? Eu sempre me lembro da história dos meus pais, quando eles saíram como pioneiros, né? Meu pai me disse que eu fui os pais dele já eram pioneiros no Brasil, a irmã dele tinha vindo antes ainda, com o meu tio, acho que era em 1969, mais ou menos eles vieram. E meu pai era engenheiro civil, com empresa, construía casas e tudo mais, mas chegou uma hora que ele disse, não, eu quero também sair como pioneiro. Ele disse que foi para o centro de pioneirismo e disse qual é o pior lugar no mundo e que ninguém quer ir. Aí ele olhou lá, é Guiana Francesa, né? Aí ele disse, tá certo, então eu vou, pode botar meu nome aí. Quando ele estava saindo, aí eles chamaram ele, vem cá, mas você é casado? Ele disse, não. Aí eles, para essa região precisa ser casado, né? Espera aí um instantinho. Aí ele foi, ele não, nem tinha namorada, não tinha nada, né? E ele disse, pronto, escolheu, pediu minha mãe em casamento e disse, olha, eu quero ir como pioneiro, só que para esse lugar que eles estão precisando, só vai casado, né? E aí disse, olha, o que que a gente quer da vida é servir para rolar, né? E se agora estão dizendo que é para a gente sair como pioneiros, né? Eu quero dedicar minha vida para isso. Minha mãe também queria ensinar a fé, né? E por um acaso a irmã do meu pai era casada com um irmão da minha mãe. Então, eles já se conheciam como família, né? E aí, pronto, eles que em 4 meses ele pediu minha mãe em casamento e estava no posto de pioneirismo, Puxa já vida. na Guiana Francesa.
Ele não perde tempo, não. Não, painho é aquele que decide, resolve, termina as coisas. Nossa, que incrível, que E incrível. aí, pronto, estavam lá, e é muito difícil, porque lá era francês, a língua, né? Minha mãe acho que sempre teve mais facilidade com a língua, tudinho, teve que trabalhar. Meu pai, que era engenheiro civil, lá trabalhava mais como mestre de obras, né? E foi muito difícil. Minha mãe dizia que ela tinha uma panela, que fazia chá na panela, comida na panela, na mesma panelinha. E eu acho que também as condições assim de verduras e tudo vinha tudo da França, apesar de ser na América do Sul, em vez de vir, né, da terra, vinha de lá porque era a colônia da França, né? E aí eu acho que tudo isso era uma vida difícil, eu acho, lá. Mas eu acho que eles têm um pouquinho daquilo que eles deveriam ter ficado no posto de pioneirismo, mas eles realmente tiveram que ir porque eu estava ficando doente lá, Hum. com a falta. E quando visitaram minha avó e que me deram frutas e tudo mais, minha pele melhorou, eles perceberam que era a alimentação, que não. Pois é, que De coisa. repente você ficou corada, boazinha, a pele ficou boa, a gente percebeu que talvez fosse a alimentação que não estava batendo bem, né? E aí eles perguntaram onde que estava precisando, e o Brasil estava precisando em 3 cidades, né, e vieram para cá. Eu acho que isso ficou na gente, né? Esse desejo de servir como pioneiros, apesar de que eu achava que eu nunca ia sair do Brasil, porque para mim, apesar da gente ser persa de genética, eu nunca me senti da cultura persa, né? Porque a gente não conhecia ninguém. Simeon conhece muito mais da cultura persa do que eu. Quando ele diz, eu comia comida persa com os persas, eu nunca tinha visto outro persa, né? Muito poucos, era a minha própria família, né? E talvez tempos depois conheci Farideh, Zared, João Pedro. Então a gente não conhecia os persas. Então eu sempre achava que talvez eu era um pouco de indígena, né? Meu cabelo era liso. Então quando eu comparava, eu deve ter sangue indígena, alguma coisa assim, né? Porque eu não conhecia. Olha, Emília, mas do jeito que Simeão falou que tinha tanto peça na cidade dele, a cidade dele era conhecida como a Pequena Teherã, Ter Ângeles, né? de tanta gente. Mas que coisa, né? Eu conhecia a comida e a cultura persa mais quando eu fui para lá fazer meu mestrado e doutorado, na realidade. E aí a gente conheceu os persas, os temperos muito gostosos e tudo mais, aí a gente começou a apreciar essa. E aí, nessa conferência de Arizona que ele está falando, exatamente, que eu descobri que, eita, essas pessoas parecem comigo, né? São meio parecidas. E aí eu descobri que os iranianos se parecem, né? Mas, então, eu não queria que meus filhos sofressem essa diferença cultural, né? Eu sempre lembro, você liga para amanhã, todo São João, você via o povo com chapéu de palha, roupa de negócio, e você toda vez botava uma roupa de peça em mim, me mandava lá com uma roupa que não tinha nada a ver, nem um chapéuzinho de palha, nada, 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 né? Mas o primeiro ano até desculpa, mas você não conhecia, né? Mas todo santo ano eu era diferente. Eu estava cansada de ser diferente, não conhecer as festas, não conhecer os costumes, né? Eu não quero que meus filhos passem por isso, não. Então, quando eu me casei lá, eu sempre disse para ele, não vou ficar aqui, não vou, porque eu vou ser aquela que não conhece nada da cultura daqui, né? E aí eu quero ir para o meu país, que lá pelo menos eu sei as festas, quais são os feriados, as músicas, eu entendo a língua. Então, e aí eu disse, olha, não vai dar certo, como é que você vai querer morar no Brasil, né? E eu não quero morar aqui. E meus colegas aqui dizem, você é louca, você tem um emprego lá, e você veio para o Brasil, todo mundo querendo ir para lá. Eu disse, não, mas eu sempre quis voltar. Essa eu considerava como minha terra, né? Um lugar onde eu conhecia. Então, Que coisa, muito bom. E os filhos? E os filhos de você, Simão? Quantos são? 17? Não, 15? Temos 2 filhos, né? Uma filha tem 20 anos, que está servindo na Terra Santa agora mesmo, e um filho de 16 anos. Está em ensino médio agora. Muito bem, um casal de O que filhos. eu saiba, eles se sentem brasileiros, né? Mesmo com o pai americano, acho que eles se sentem brasileiros. Eu acho Então, que você também já é meio brasileira, não? um pouquinho, né? ele tá com sotaque, quando ele vai para lá, o povo diz, você tem sotaque brasileiro. Quando É, ele meu, fala inglês. meu inglês agora está com sotaque, né? Então tá complicado. Não, É isso mesmo, é isso não mesmo. sou totalmente brasileiro, mas não estou totalmente americano também, não. Então, né? Como é que é? Eu não sou brasileiro totalmente, mas eu não sou americano totalmente Pois também, é, né? agora você está no limo, viu? Você está no limo. Tem que criar uma identidade, mas é isso mesmo. A gente não precisa de ser fora do país, não. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, mas eu já tive a oportunidade de viajar como pioneiro, instrutor por esse Brasil afora. No período que eu morava em Manaus, eu ia a Belo Horizonte,
quando eu morava em Recife, quando eu morei em Fortaleza, em Salvador, Belém, Manaus, e eu ia a Belo Horizonte, aí eles falavam, nossa, você está falando igual o pessoal do Nordeste. Eu falava, que isso, eu não estou não, mas a gente está sem sentir, porque a gente capta esse sotaque, né? E aí, quando Verônica, que é do Pará, a gente voltava a Manaus, nós fomos depois para Juiz de Fora, depois aqui agora, os últimos 33 anos em Mojimirim. Então, aí, quando Verônica, a gente vai a Manaus, os parentes dela, nossa, Miriam, você está falando igual o pessoal lá da região do Pádua, porque a gente capta mesmo, né? Mas Emília me fez lembrar uma coisa quando ela falou que o pai dela falou que queria ir para o lugar onde ninguém queria ir. E falaram, Guiana Francesa. Eu falei, então é para lá que eu vou. Eu estava uma vez ensinando a fé, aí no Nordeste, e aí, na época, a gente ensinava com álbum, né, mostrando um pouco da história do Bab, de Bahá'u'lláh, do Bahá. Aí chegou na hora de vem um novo manifestante. No futuro, Deus vai mandar um novo manifestante, porque Deus não deixa a humanidade sem proteção. Aí a senhora falou, e onde é que ele vem? Porque a gente tinha dito que Bahá'u'lláh vem na Pérsia e tal, atual Irã. Aí ela falou, e esse próximo, vem aonde? Eu falei, olha, geralmente Deus manda um manifestante no pior lugar da Terra, na época. Ela falou, ah, então eu já sei onde ele vem. Ele vem aqui no Brasil. Então, quando a Emília falou que o pai dela falou qual é o pior lugar, eu falei, ai meu Deus do céu, vai ser o Brasil, vai ser o Brasil. Mas não foi, né? Foi o Guiana Francesa. Mas é isso. E aí, pronto, vocês estão estabelecidos. Nossa, vocês passaram muito rápido, em 10 minutos vocês já casaram, já têm filho, já saiu de pioneiro, já foi, já voltou. Vocês estão muito rápido. Tem muita história nesse meio aí, não é possível. Mas aí vocês foram para Campina Grande, né? Meus pais, né, foram para Campina Grande, Mas e vocês, foram. quando vocês casaram lá nos Estados Unidos, né? Sim, a gente casou nos Estados Unidos. Eu queria casar no Brasil, mas a parte dos vistos, essas coisas, se você casasse no Brasil, você não podia voltar. E eu estava fazendo meu Na, doutorado, estava no último ano do doutorado e precisava estar lá. na época eu estava com um visto de estudante, né? E se casar, você vai perder esse visto e tem que fazer a aplicação para visto de morar, né, de residência, né? Ia dar até uma má E impressão. pessoas até dizem, pode ser, se você não fala que está casado, você pode, mas eu não queria esse risco, né? Que eles descobrem alguma coisa e fica Eu digo, os barato, barrais né? dão a vida para É, tem que ser uma. falar assim, vai dizer, a gente vai falar, então, não, vamos fazer lá, então. E ainda tem isso, né? Podia dar a impressão que realmente não era verdadeira, de que ela arrumou logo um americano para casar para conseguir um visto, né? Pode ser. Não, porque acontece, né? Mas Não, aí pronto. acontece essa história, sim, mas é porque até eles dizem, né? Eles vão fiscalizar se você está morando. Acho que ninguém veio para fiscalizar, não lembro nada disso, mas eles falaram que pode ser assim, quando casar, que eles vão É. depois 1 ano, 2 anos para ver se você está realmente morando junto. Quando o Simeon foi pegar a naturalização aqui no Brasil, aí sim, eles vieram visitar para ver os álbuns. A gente estava casado mesmo, era. Pois é, o pessoal. É porque, infelizmente, muitas pessoas querem burlar, né? Essa legalidade, e aí pronto, todo mundo vira suspeito, né? Mas não, beleza. Mas aí pronto, vocês estão aí, ficaram aí, porque hoje a gente sabe, né, que pioneiro não precisa de sair de um lugar para outro. A gente, quando fala isso, dá até a impressão de que a gente não quer que ninguém saia, né? Muito pelo contrário. Para onde precisa, deve ir pioneiros para poder estabelecer a fé naquele local, naquela localidade, né? Mas hoje não, né? Eu lembro uma palestra, né? Quando foi uma Bahá'í Nouvin, né? Lá em Kansas City, né? Uma mulher que veio fazer uma palestra sobre pioneirismo, né? E ela falou uma coisa que eu achei tão interessante, porque ele disse que ele estava querendo incentivar pessoas para ir para esses bairros mais pobres, mais carentes, nos Estados Unidos, né? Que tem lugares que são não é igual ao Brasil, mas tem lugares que são carentes mesmo, né? E disse que era tão muito difícil, né? Encorajar os pais. E se você peça para ir para a China, eles vão. Vai para a África, vão. Mas vai Do bairro A para o 6 bairro B. quilômetros para outro lado da cidade, eu não quero ir morar lá, não, né? Então, mas a gente veja agora, então, essa questão de vizinhança, esse não era um termo usado naquela época, né? Sim. Acho que agora
avançou, né? A fé evoluiu, né? E mais com esse sentido de estabelecer essas vizinhanças. E não é que tem que mudar para o outro lado do mundo, né? Necessariamente. Então, Mas você sabe, assim, eu sempre, como eu tive, graças a Deus, o privilégio, né, de, sem merecimento nenhum, mas de viver em tantos lugares e poder fazer alguma pequena contribuição para o crescimento da fé, é, eu sinto, desde aquela época, né, hoje acho que é a mesma coisa, que muitas vezes, isso que você falou, às vezes a pessoa não quer sair de um bairro para o outro numa cidade grande e servir como pioneiro de vizinhança, mas quer ir sair de um continente para o outro. Porque às vezes tem um componente ou alguns componentes que são estimuladores disso. Cultura diferente, costume, povos, língua, comida, tudo tão diferente, vira uma espécie de aventura. Como é que isso. seria eu ensinar a fé num país que eu não sei nem falar a língua, né? Então, isso aí também é um desafio. E jovem gosta de desafio. Vai falar com um aposentado que ele vai para a China, o cara fala: não, vou ficar aqui quietinho com a minha fortuna, porque é uma fortuna que o aposentado no Brasil ganha. Então, eu falo: não, vou ficar aqui porque eu já tenho preocupação suficiente. Onde é que eu vou aplicar tanto dinheiro todo mês? Então, sair do país fica pior, né? Então, mas jovem não. Jovem quer desafio, quer aventura, quer coisa nova. E com isso, com esse amor no coração, essa coragem de servir a Bahá'u'lláh, de servir a humanidade, olha, é isso aí que você falou. O cara vai para a China, mas não vai para o bairro da cidade dele, né? Mas tem que pensar nisso, tem que pensar em que realmente é o serviço que conta, né? É o serviço que conta. Ari, eu Sim, queria falar um pouquinho das minhas experiências como instrutora pelo viajante, amor de como... Deus, é por isso que você foi convidada, menina. Não, é porque eu sempre digo para os meus filhos, né, que foram momentos de mudança de chave, né, para mim, e que ficaram marcados na minha vida e que eu levo para sempre a experiência que tive, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu entrei com 17 anos, né? Na Universidade Federal de Campina Grande, como engenheira civil, primeiro lugar, entrei e aí fui para alguma conferência e falava assim, levantem-se, vamos, né, sair como instrutor viajante. Eu me recordo ainda, eu já tinha feito um ano, porque você só podia trancar a universidade se você tivesse cursado um ano, você não podia trancar antes. Então, e nesse negócio federal sempre tinha uma greve aqui e acolá, e eu consegui trancar 6 meses e sair como pioneira, como instrutora viajante. Fui para Bahia, foi maravilhoso. Todos os momentos, os amigos que a gente fez, tudo isso ficou marcado na nossa vida. E quando a gente volta, ele é fonte de inspiração para o serviço, né? Depois, em Campina Grande também, quando a gente, depois da universidade, trazia os jovens, ensinava fé. Mas a gente teve, assim, durante toda a minha vida, eu tenho recordação de ser professora de aula de criança desde os 12 anos de idade, muito claras, preparar a aula, era a vida de Mola Hossein. Meus alunos, minha mãe dizia que se ela fizesse a prova que eu fazia para os meus alunos, ela não passava, né? Porque eles sabiam o nome, tinha que saber 6 orações de cor, era bem puxado, Muito né? rigorosa. Graças a Deus que hoje já tem um livro 1, 2, 3, 4 para as crianças que está bem mais leve. E não foi o livro de Emília, né, que eles estão seguindo. Mas, então, essa experiência, tanto é que quando eu escolhi minha profissão, eu sempre dizia, é difícil quando você lê as escrituras, cada escritura para cada pessoa tem um significado. Então, quando tem aquela escritura que considerar o homem como mina rica em joias, né, de inestimável valor, que a educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros, né? É. Para mim, aquilo estava falando no meu coração. Você tem que ser professora, né? Se a educação é tão importante para Bahá'u'lláh, você tem que ensinar, né? Então, para mim, eu sabia, eu queria ensinar, mas você, por exemplo, você teve a possibilidade de fazer pedagogia e de ir para a área, né, de educação, mas para mim não era uma realidade. Educação, pedagogia não era. A gente tinha duas opções lá. Você era um aluno bom, você queria ou ia fazer engenharia civil ou era medicina. Eu era de Campina Grande, nem fiz outro vestibular, só fiz aquele, nem fiz na estadual. Ou seja, se eu tivesse falhado, era um desastre, né? E aí, tanto é que minha escolha, né, eu coloquei numa borrachinha, engenharia civil de um lado e medicina do outro, né?
Quer dizer, eu quero ser professora, para mim tanto faz qual é o assunto, né? Eu vou dar aula. E aí era muito interessante. E tanto é que saiu engenharia civil, pai meu Deus, você ficou feliz ou triste que saiu engenharia civil? Eu disse, ah, tá bom, eu gosto de matemática mesmo, tá bom. Né? Mas aí ninguém acredita, né, que você faz um vestibular desse jeito, escolhe a sua profissão desse jeito, né? Mas assim, e aí eu fico pensando, tudo isso teve influência nisso. Depois, quando eu queria fazer mestrado, doutorado, eu queria fazer muito rápido, né? Eu me lembro muito bem e a vida também, eu acho que meus pais foram muito sábios de realmente entrar na universidade. Eu acho que foi um recurso que eles tiveram naquela época. A gente não era, acho que a gente não era da área de comércio, essas coisas. Então, os dois são professores universitários também. Isso também ajudou, né? E a gente teve como exemplo. Mas eles realmente incentivaram muito a educação. Acho que pelo princípio de Barra mesmo, de mandar as mulheres para ter a melhor educação que tivessem, né? Minha mãe acho que foi uma das primeiras doutoras em engenharia de transportes do Brasil, né? E aí imagina, eles foram fazer doutorado na USP de São Carlos, né? Então a gente tem essa oportunidade como criança de 6 anos ir para São Carlos. Depois, meus pais foram fazer pós-doutorado na Universidade de Pittsburgh, e aí eu poder ir para lá. Eu pensei que ia tirar um ano de folga da universidade. Ah, agora eu vou poder fazer balé, né? Não demorou um dia. Eu cheguei no outro dia, eu já estava na sala de aula do curso de civil e terminei lá. E antes de terminar, também apliquei para o mestrado, doutorado, e fui com bolsa de lá para fazer meu mestrado, doutorado lá. Queria acabar logo para voltar. Foi em tempo recorde. Em 4 anos fiz mestrado e doutorado, porque queria voltar logo para o Brasil, que era a minha terra. E não só isso, eu acho que pela época que a gente foi criança, né, e nossos professores todos tinham sofrido perseguição, né, ainda era a época militar, então trouxe uma coisa assim, né, de que é traição da minha pátria ou do meu país, né, ficar nos Estados Unidos, né, eu queria estudar, queria aprender, mas eu queria voltar para o meu país e servir o meu país, né, o meu povo, mas hoje em dia eu já sou bem mais mellow, não tô tão assim, não, tanto aqui que eu disse, olha, casei com um americano que era para fazer os Flexibilizar, americanos tudo sofrer, flexibilizar, para flexibilizar a relação. de qualquer forma. Eita, eu já falei demais, Não, não falou né? demais, não. Você tem muito o que E, falar ainda. Agora, E Simeão, aí, Eu, e aí eu queria que ele falasse um pouco da nossa experiência também, depois, quando você for falar, da experiência na Terra Santa, que foi também um acho que momento muito marcante da nossa vida e que também direcionou agora, né, agora o mas, serviço de Jacques na Terra Santa também. mas para falar da Terra Santa, tem que dar uma contextualizada. Como é que foi essa questão da Terra Santa? Você estava em casa dormindo, falou, ah, acho que vão aplicar para a Terra Santa. Não foi não. assim, né? Como é que foi? Nessa Conta primeira aí, queria contar. Simeão. Eu perdi essa época de jovem Bahá'í, né? Eu era ainda jovem, mas eu tinha 23, eu já estava Você tinha na 23 quando universidade, já você tinha estava 20, trabalhando, então não tinha essa oportunidade de você ir tinha como. 23 anos quando você conheceu a Sim, fé, né? sim, quando eu entrei, eu Ah, já você tinha já era ido um bem pouco velho, antes. pelo Já estava amor de velho, né? Deus. Mas já estava trabalhando, já me sentindo, não, estou Não, mas estabelecido, 23 não. anos é um coroa, que isso. Mas eu larguei tudo e veio para o Brasil, né? Só uns 5 anos depois, né? Então não é. Não era o que eu pensava, né? Então, não, essa questão da TSA, a gente foi em 2011 para servir lá. E surgiu na época que eu tava com dificuldade, né, de encontrar um trabalho aqui. Eu tinha saído, eu estava trabalhando em telecomunicações aqui, a empresa mudou todo mundo para Rio, né? Da minha área, né? E eu fui lá alguns meses, mas vi que a vida lá não iria dar certo, né? Então eu saí, voltei para o Brasil para Recife e fiquei aqui. Mas ainda, o que eu vou fazer, né? A gente tá pensando, a Emília estava até pensando em fazer pós-doutorado, pode, Estava fazendo, não, pode ir eu para. fui Não, mas a gente aprovada com pode. bolsa. Para Portugal, a gente está pensando em várias coisas para dar uma quebra na rotina, né? Porque não estava dando certo, né? E eu não me lembro como primeira ideia, né? Mas a gente tinha falado, acho que a gente tinha falado anos antes, né? Sobre essa possibilidade de um dia servir lá na Terra Santa, como seria bom. Mas é uma coisa falaram como se fosse um sonho, né? Um dia, ninguém sabe, né? Eu acho que naquela época, naquele dia eu estava pensando, será que pode ser agora, né? E a gente conversou um pouco e vamos tentar, né? E não tô brincando. O próximo, essa foi uma noite, né? E outro dia, nem 24 horas, saiu uma coisa do e-mail, né? Esses avisos que vêm dos posições que eles estão procurando lá. E a primeira posição era administrador de banco de dados, era linha por linha todo o trabalho que eu estava fazendo naquela época. E saiu. Esse deve ser um sinal. Eu fiz a aplicação no mesmo dia, mandei lá e
foi alguns meses foi aceito, né? Para ir lá. E eles disseram que é uma coisa rara para aceitar uma família toda só desse jeito, né? Porque normalmente eles querem um casal, os dois servindo. Porque a minha tinha que cuidar das crianças. Porque Dudu tinha 3 anos, Jasmine tinha 7, Foi a tinha família 6. inteira? Então, a família inteira foi para. Porque eles estavam realmente precisando de alguém nessa carga, naquele momento, né? Foi tudo pensando em barrar lá, porque não. Foi na época que surgiu a ideia e já saiu assim. E se fosse eu queria ficar lá para sempre, né? É um lugar realmente maravilhoso, né? Você tá. O ambiente é diferente, o ambiente de trabalho, de serviço lá, não é como trabalhar em uma empresa, né? Você sinta diferente, você está servindo, você está resolvendo os problemas, você não está tentando culpar o outro, né? Não, não tem essa briga política que existe, né, no emprego tradicional, né? E era realmente uma coisa boa, mas também a gente sabemos que tem que sair agora para o mundo e para servir em outros lugares. Não é para ficar lá e deixar a oportunidade para outras pessoas ter essa mesma oportunidade para servir lá, né? E como o Jasmine agora está, está tendo, né? Então, Então, ela já foi pela segunda vez, está na frente de é, vocês. é, O número de matrícula dela, quando eles olharam, eles disseram, você deve ser muito velha, né? Porque seu número é muito antigo, né? Porque ela é, foi quando ela tinha 6, quando, 7 quando anos. eles fazem o identificação, né? O badge, né? Como se chama? O crachá, né? É, E disse que você número tá baixo, não é? Você não é como recém-chegado aqui, exatamente. Quantos anos você estava aqui, né? Porque quando eu tinha 6 anos, eles tinham crachá mesmo naquela época, né? Então ele já estava nesse sistema lá que já tinha servido lá, né? muito Dudu bem. tinha 3 anos quando chegou lá. Minha mãe, quando foi lá fazer a peregrinação, veio visitar a gente e fez a peregrinação. Dizia que Dudu tinha cara de guarda, né? Ele, em todo canto, ele ficava assim, mostrava as coisas, e vem a vovó, e vem a vovó. 3 anos de idade, ele já. Porque a gente, todo mundo, mesmo sem estar servindo diretamente, se sentia que estava servindo, né? Então a Sim, criança de 3 claro, anos achava que estava servindo também. claro, claro. Que gracinha, que gracinha. Uma oportunidade realmente rara, né? Foi a benção de Barralá, realmente. Mas aí, Emília, você fez um breve apanhado contextualizando seu período como instrutora e aí gentilmente passou a palavra para o Simeon. Simeon, enquanto você vai falar, ele vai pensando nas histórias dele, né? Mas então, que assim experiência você lembra que realmente foi tão marcante que agora é claro, esse caminho não são só flores. Tem alguns espinhos também, né? Às vezes a gente se priva de coisas que a gente gosta em função da coletividade, em função dos companheiros que estão junto ali servindo. Então a gente passa por tantas experiências que nos molda. Então você lembra de algumas experiências assim? Meu Deus, tantas experiências. Agora que você fala, vem uma bem clara, mas assim, eu acho que eu sou da época das bênçãos do pioneirismo dos meus pais, né? Então eu acho que eu não sofri tanto quanto eles, eu só recebi as bênçãos, graças a Deus. Mas me lembro, eu acho que eu tinha uns 7 a 8 anos. E meu pai tinha dito, amanhã a gente vai sair, porque a gente, como a gente não tinha família, né? Então todo mundo ia para casa dos avós, das avós, dos tios. A gente saía para ensinar a fé, né? Esse final de semana, a gente ia para cidades, por exemplo, quando a gente estava em Campina Grande, era Santa Terezinha, Juarez Távora, e visitar os nossos amigos barrais, tinha aula de crianças e fazia essas coisas, né? Eram nossas atividades. Quando a gente foi para São Carlos, eu me recordo, não tinham tantas assembleias lá. São Carlos mesmo não tinha assembleia. Então, tinha alguns jovens, né, das universidades, meus pais estavam fazendo seu doutorado também na área de transportes lá. Mas as cidades ao redor também não tinham. Então, eles tinham um plano de fazerem 9 assembleias locais ao redor. Então, nossos finais de semana eram indo para as cidades, ensinando a fé e tudo mais. Eu me recordo que tinha uma vez, ficou marcado para mim essa história, porque o pai foi dormir e disse, olha, amanhã eu quero ensinar a fé em homenagem à minha avó. Bibi Sogrossi, eu não me lembro, eu não esqueço o nome, era isso. Eu nunca conheci, né? Mas assim, a gente sabia que amanhã já estava indo em homenagem à avó de meu pai, né? Aham. Que foi Bahá'í e tudo mais. E aí, Painho disse que acordou. Ele sempre acordava muito cedo para fazer as orações dele, depois às vezes voltava para deitar um pouco. E ele disse que acordou cedo e viu nitidamente a avó dele saindo do elevador com a malinha na mão e dizendo: levanta-te, né? A gente não estava saindo hoje para ensinar porque está deitado.
Vamos, né? E como ela estava prontíssima para sair, né? Porque ele tinha dito que amanhã ele ia ir no médico, ela estava pronta. Ela já estava no céu, né? Ela está, não, já há muito tempo, né? Já há muito tempo, mas naquele que ele Sim, acordou, ele viu claramente a minha avó, sim. a avó dele, né? No elevador, entrando com a malinha, dizendo: Vamos lá, Sorrelho, venha que a gente estou esperando para a gente ir, né? E que naquele dia eles tiveram 9 declarações e abriram a Assembleia Local daquela cidade onde eles foram Que ensinar a coisa. fé, né? Então, a gente teve muitas alegrias em todos os lugares onde a gente foi servir, né? Enquanto eles estavam estudando, e foram experiências interessantes, importantes para a nossa formação. Eu sempre digo para as pessoas: não tenham medo de saírem, de ensinarem, de ficarem um tempo fora, porque na realidade você está se capacitando para poder servir quando você for para o próximo lugar. E na realidade, Barrola disse que todo esse lugar, toda essa terra é nosso lar, né? Não tem diferença. Mas existe ainda, existem preconceitos e tudo isso vai moldando quem você é. Eu me lembro muito bem que toda vez que eu abria a boca, o povo, é da Paraíba. Eu nem me incomodava muito porque eu era da Paraíba, né? Então, eu falo correto, vocês é que têm sotaque, eu acho, porque se vocês estão achando que eu... E sempre foi um mecanismo, né, de sobreviver. Mas eu sempre comparava isso com as histórias que a gente ouvia dos jovens, né, de 12 anos, ou de jovens de 17 anos, né, que naquelas condições, né, iam e sofriam tanto, né, para levar a mensagem de Bahá'u'lláh para os lugares, e eu ficava imaginando: não é nada, tudo que a gente sofrer, ou tudo que acontecer é muito pouco, comparado com o sangue vital, né, da fé que foi Verdade. derramado no Irã, pelos nossos jovens barrais de lá também. Mas, assim, realmente o sofrimento eu não conseguia ver, mas as bênçãos eram muito claras, sabe? Cada um passo que você dava para frente, eu sentia que os anjos e Bahá'u'lláh estavam lá para te levar, né, 10 passos mais para frente. Então, eu acho que o sofrimento que a gente sofre é muito pouco, né? É uma troca de uma coisa de menor valor para uma coisa de muito maior valor que está chegando, né? E Verdade. Essa, ah, tem muitas histórias e sim, histórias não, a você vai contar. lembrar de outras tão lindas quanto essa. Eu acho assim, sabe, que é, o preconceito, todas as questões nascem da pura ignorância, sabe, da falta de conhecimento. Conhecimento é tudo. E essa falta de conhecimento gera tanto mal-entendido. Por exemplo, isso aí que você falou. Quantas vezes a gente morei 10 anos em Manaus. Meu primeiro filho é amazonense, o segundo nasceu em Juiz de Fora, o terceiro nasceu aqui em Mojimirim, Verônica é do Pará, eu sou de Minas. Lá em casa, se você falar mal de algum lugar, alguém levanta e defende. Entendeu? Então, assim, não tem esse negócio. Mas é falta de conhecimento. Quando eu saía de Manaus, quando eu vinha aqui para a região, ou participar de ensinos, de conferências, ou visitar a família, então o pessoal falava assim: mas achei que você estava de bota. Lá em Manaus o pessoal não anda de bota na rua. E os tigres e cobra. E não sabe a linda cidade que é Manaus. Desenvolvida, moderna, assim como Recife, assim como Fortaleza, todas as cidades. Eu lembro, eu morava em Recife, eu ia muito a Campina Grande. Teve um episódio até muito interessante, porque eu ia em Campina Grande e ficava no apartamento do, como é que ele chama? É um jovem solteiro persa, Sair, Said. Acho que é Said, né? sair da não. Isso, É. Said Dana. Aí teve uma das noites, uma das finais de semana, que a gente instituto, ia ser na sua casa. E aí eu ia ficar no apartamento dele. Ele esqueceu que combinou e foi para João Pessoa. E eu fui para a casa dele, chegar lá, não tinha ninguém no apartamento. E ele morava em cima de uma churrascaria. E eu sempre chegava antes do jantar, que ele falava: não come nada no caminho para a gente comer um churrasco persa. Eu já vinha babando chegando na casa dele. E aí o danado não estava. E aí eu fiquei dormir no chão, na porta do apartamento. A vizinha me conhecia, mas era uma moça solteira. Então eu me senti bem de aceitar o convite de dormir lá na sala da casa dela. Aí eu falei: não, eu vou ficar comigo, porque ele falou que ia voltar. Eu achava que ia, né? Mas aí pus a malinha ali na porta do apartamento dele e dormi com aquele cheiro de churrasco da churrascaria, né? Sua mãe quase bateu em mim, né? Porque por que que não foi lá para casa, né, e tal?
Mas, enfim. Então, assim, tem essas histórias e esse preconceito contra sotaque, contra raça, contra tudo isso, é tudo falta de conhecimento. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que as nossas comunidades não alimente isso. Que a gente eduque as crianças, a gente eduque, claro, educar nossos filhos é normal, mas que aqueles que estão ingressando, eles trazem do mundo todos os hábitos, sejam eles bons ou não. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque o que importa são os exemplos que eles vão ver em nós. Porque para eles, nós somos exemplares, né? De pessoas com aqueles ensinamentos tão maravilhosos, somos perfeitos. E não somos. Então, eu acho que esse cuidado é fundamental, né? Muitas vezes passa despercebido, né? Emília e eu estamos falando demais, Simeão. Não, perfeito. Não, Não, eu mas só estava pensando se tem alguma coisa para relatar assim, né? Mas o que a gente fez de ensino aqui foi mais dessas comunidades, né? Esses bairros a gente foi e o que eu percebo aqui pelo menos em Recife, eu não conheço um pouquinho de Aracaju, quando a gente morava 2 anos em Aracaju, quando eu cheguei no Brasil, eu não entendia nada de português naquela época, eu tinha que aprender, né? E depois fomos para Recife, mas parece que os lugares, o povo está pronto. Qualquer lugar você vai para ensinar, alguém vai juntar com você. A gente foi procurado, falava, várias famílias já participaram, né? É difícil, é um sacrifício manter-se constância. Eu acho que porque a gente pode ir para qualquer lugar, pode ir para agora o vizinhança que está fazendo agora esse Caranguejo Tabaiaras e você pode ir para qualquer lugar e vai ter receptividade, mas o sacrifício é a constância de toda semana estar lá. E não é só para 6 meses ou para um ano, é para ficar, para desenvolver, para ver essa comunidade crescer, para ajudar nesse aspecto, né? E não é para a gente só ficar controlando em cima, a gente tem que fazer tudo, mas para plantar as sementes e deixar eles crescerem também. Mas a gente tem que ter essa constância, senão a atividade não sai, né? Então eu não tive essas viagens longas para ensinar em outros estados, países. Só que Brasil é outro país para mim, né? Já no início, né? claro, Mas a gente tinha várias atividades, as comunidades ao redor, esses lugares vizinhos, né? Então, Eu sinto que em cada época da vida da gente, né, dependendo de com quem você está convivendo e o que que você está fazendo, você está falando com certas pessoas. Eu me lembro ainda quando saiu, por exemplo, a mensagem a promessa da paz mundial, né? Disseram que é a mensagem que a Casa Civil Justiça mandou para os povos da Terra. E aí, meus primos, quando eram as férias, a gente se juntava, né? Era uma única família, né? Eram só eu, Marta e Paulo. E a gente ficava junto e a gente sempre tinha uma tarefa, né? A gente tinha que ensinar a fé como parte das nossas férias juntos, né? E tinha chegado essa mensagem e minha mãe disse, olha, tem a Câmara dos Vereadores lá no centro e tem as escolas, vocês podem ir visitar. E a gente, três jovens, andando pelas ruas de Campina Grande, quantos anos tinha na época? eu não 12, me 12, recordo, eu tenho 13. que ver a data Sim. que saiu a mensagem. é E aí, 86. 86, pronto, então Tinha temos 12, 13 três, anos. E aí pegamos as mensagens e fomos visitar. Falamos com o reitor da UFC, Campina Grande, ainda é o UFPB, fomos falar com os diretores das escolas, os vereadores, e realmente eu acho que em cada época as mensagens da Casa de Saúde e Justiça davam uma força. E a gente não tinha esse negócio que eu falava só com jovens da minha idade, né? Eu falava com qualquer um, não era para os povos da terra, a gente ia, né, para os jornais, e tanto é que a gente ia tanto para os jornais que a gente teve dois, três jornalistas que conheceram a fé, né? Tinha Luiz Henrique, tinha Paizinha, Josélia, né? Porque a gente queria dar a mensagem, né? E aí, nossos exemplos eram o quê? Era Marta Aruto, Leonora Armstrong, que iam, que falavam, que palestravam, a gente achava que também podia fazer, e a gente tentava, né? E aí eu fiquei pensando que coisas que a gente fazia que era assim que a gente conseguia realmente trazer nossos amigos. A gente tinha um fireside toda sexta-feira. Eu me lembro que desde criancinha a manhã tinha sexta-feira à noite. E aí, quando eu estava na universidade, eram os colegas de universidade. Quando né, meus filhos eram pequenos, aí eram os amigos de Dudu e Jasmine que vinham. E aí,
onde quer que você esteja, eu acho que o cenário está pronto. Eu acho que a gente é que às vezes cria barreiras. Então, quando você diz onde é que eu posso ensinar fé, onde é que eu posso ser instrutor viajante, onde é que eu posso ser pioneira, é em todo lugar que eu estou, né? É na hora que eu estou dando aula. Nunca me esqueço que Charles é um jovem de Maceió, né? Que veio como pioneiro para as áreas, vinha visitar e ajudar a gente aqui na comunidade. E aí, um dia eu ia ter que dar uma aula de tópicos avançados em sustentabilidade para os mestrandos em engenharia civil. Aí eu disse, Charles, você está sem fazer nada hoje à tarde, quer vir assistir minha aula na universidade, porque ele estava fazendo vestibular, e ele, semestre que vem você vai estar indo na universidade, você já dá um passo aí para ver que não tem nada demais, venha para a aula. E aí acabou a aula, e disse, e aí, entendeu alguma coisa? Gostou? Foi a aula mais barraca que eu já a gente nem percebe, né? Mas na realidade a gente leva tudo. Toda Imagina, engenharia influência. civil, sustentabilidade, pode não ter nada a ver com a FEBAR. E eu fazia questão de trazer os princípios, porque realmente, no fim, né, é a verdade que você vai dar para os seus alunos, o que você acredita, né? Que você Não tem faz. jeito, não Foi tem a aula jeito. mais barraca que eu já vi. Não tem jeito. Durante uns 25 anos, depois que eu voltei para Juiz de Fora, quando mudamos aqui para Mojimirim, eu montei uma pequena, uma microempresa, micro da micro, né? E aí eu, sem ego, mas era sozinho, né? Então eu fazia a pesquisa, eu preparava o curso, eu vendia o curso, eu dava o curso, eu recebia do curso, eu tomava o cano, era eu que tomava o cano, tudo era eu, né, na empresa. Então eu preparei, eu tinha 11 ou 13 cursos já prontos. Aí um dia eu tinha um curso que era na área de liderança moral. Olha o título, liderança moral. O que você acha que era o conteúdo, né? Aí um Bahá'í, aliás, dois Bahá'ís assistiram. Um trabalhava na empresa que eu ia dar o treinamento. E o outro queria assistir. Eu pedi o dono da empresa, disse que um amigo queria assistir, não tinha problema. Os dois Bahá'ís estavam na turma. E aí, quando terminou a turma, ele falou, Padinha, mas você é muito sem vergonha. Eu falei, por que eu sou sem vergonha? Rapaz, 70% do curso é só coisa Bahá'í. Falei, 70%? Não, 90%. Agora, mas você está ganhando dinheiro com isso? Falei, claro. Eu fiquei amigo desse dono da empresa. Esse dono da empresa é uma história, né? Eu já conhecia ele, eu dava palestra na empresa dele, até que um dia e ele sabia que eu era Bahá'í, porque onde a gente vai, fala da fé, né? Eu não sou aquele que tem a preocupação de falar, não vou falar da fé, não, vai pensar que eu sou fanático. Que pense, mas eu falo com muita sutileza também, né? Aí esse Marquinhos falou, Padua, o que a fé Bahá'í fala sobre qualquer assunto? Eu começava a explicar, era a secretária dele que interrompia a conversa, era um telefone que tocava, era alguém que chamava ele. Eu nunca, acho que de, sei lá, 20 momentos de pergunta dele, e eu começava a responder, eu não concluía, porque ele pedia mil desculpas, eu ficava com vergonha. E todo ano, todo Nauruz, ele ia com a noiva, nunca aparecia. Eu convidava, ela falava, não, eu vou esse ano, eu vou, e não ia. Depois que eu tinha uns 10 anos que eu era amigo do cara, eu falei, eu não vou te convidar mais não, porque você é muito sem vergonha. Você fala que vai e não aparece. Ele falou, que dia que é? Eu falei, tal dia, que horas? Tal hora. Onde vai ser? Esse ano vai ser no Soltanier. Ia ter queima de fogo, sabe? Aí eu falei, vou te convidar não, você vai se quiser, mas já sabe o endereço, né? Aí dei assim mesmo, né? E o filho da mãe foi com a noiva. E teve queima de fogo, mas foi um Nauruz maravilhoso, sabe? O cara ficou muito impressionado. Aí, nesse dia, falou, pá, eu estou cansado, o pessoal lá está cansado de suas palestras. Você não quer dar curso para nós, não? Você tem um monte de curso lá, tem um curso de liderança moral. Aí eu falei, não, tudo bem, posso. Aí marcamos, falei do preço, ele me contratou, eu dei o curso. Quando terminou o curso, ele já tinha lido Renascimento da Civilização, já tinha lido alguns livros barrais. Ele falou, rapaz, muita coisa que você falou no curso eu já tinha lido naqueles livros. Eu falei, porque 90% do curso é coisa barrai. Ele falou, pô, você teve coragem de me cobrar? Eu falei, cada vez que eu ia te falar de graça, você era interrompido. Já que você não quer que eu fale de graça, paga. Aí ele pagou. E você estava falando do. Estou falando demais também, mas enquanto vocês pensam, é só para vocês pensarem.
Esse é o livro Promessa da Paz. Recentemente eu terminei, a gente estudou esse livro com jovens. Tinha uma menina aí dos Estados Unidos, uma de Niterói, outra da Argentina, dois aqui de Mauá, e aí eles comentaram, parece que essa mensagem foi escrita semana passada. E é impressionante, porque essa mensagem vai fazer quantos? 40 anos? Né? No 86, daqui As 2 anos. condições do mundo Oi? não melhoraram tanto nesse período, né? Essa é a isso. As Como é que é? condições do mundo são igual ou até pior do que daquela época, Está um né? A gente pouquinho pega os pior. Tá mesmos um pouco... problemas, mas fortes Exatamente. ainda, né? E Então, aconteceu comigo uma coisa extraordinária. Eu morava em Juiz de Fora quando essa mensagem foi lançada, né? E eu dava aula no colégio estadual, e aí a minha matéria terminou, era na área de psicologia, para pedagogia, em pedagogia, a matéria terminou no terceiro bimestre. Aí eu procurei a direção e falei, olha, minha matéria acabou, porque eu estava substituindo uma professora, que a matéria dela era, como é que chamou? Era alguma coisa ligada a oh meu Deus, a departamento pessoal, não tinha nada a ver comigo. Mas ele falou: você não pode substituir ela teve um problema sério de saúde e não tem quem substitua. E minha carga horária dava para eu dar aula no lugar dela. Falei: não, tudo bem. E eu substituí ela nessa disciplina que eu esqueci o nome. Também tem muitos anos, né? Mas era nessa área de departamento pessoal. Quando chegou o terceiro bimestre, acabou a matéria. Aí eu procurei a direção e falei, olha, professor, ou o diretor, né? A matéria acabou. E ele sabia que eu era Bahá'í. Aí eu falei, esse ano, a instituição máxima da Fé Bahá'í lançou esse e mostrei o livreto. Era um outro livreto de capa azul, teve várias edições, né? E ele lançou essa mensagem da paz, fala da paz, e falei para ele o que era a mensagem. Se o senhor autorizar, eu posso fazer um trabalho com os alunos sobre essa mensagem. Aí ele falou, poxa, legal, mas quanto vai custar o livreto, né? Eu falei, não, eu arrumo de graça. Você arruma um livreto para cada aluno? Eu falei, arrumo, são 40. Eu falei, não tem problema. E aí, durante o quarto bimestre, nós estudamos a mensagem da paz com os alunos e teve prova. E teve aluno que quase que reprovava, entendeu? Então, assim, foi maravilhoso essas oportunidades que surgem, né? Que a gente não planeja, né? São oportunidades e ficam registradas na nossa experiência e gratos a Deus por ter dado a oportunidade, né? Eu E acho aí? que, Padinha, quando você fala dessas coisas, eu fico pensando, que a comunidade Bahá'í traz, né, para essa sociedade que está desesperançada, né? A verdade é essa, né? Com as guerras aumentando, preconceito aumentando muitas vezes, né? Algumas coisas desandando. Apesar das novas tecnologias, às vezes a gente acha que a gente, de certa forma, se até viciou em alguns desses elementos, em vez de, fica mais alienado com a tecnologia às do vezes, fica mais que alienado. conectado, né? E aí, eu fico pensando, o que os Bahá'ís têm, então, que permite que a gente continue indo em frente, né? Porque é isso que eu sinto, que as mensagens da Casa Missal de Justiça a cada ano não foi feita para os Bahá'ís, Claro. foi feita para uma, assim como aquela mensagem é para os povos do mundo, a gente era para os povos do mundo, né? Não era para os Bahá'ís, era para os povos, né? Até que E, eles dizem, né, que mesmo se a mensagem é direcionada ou às assembleias, ou aos barrais, ou aos povo do Irã, eles fazem com essa ideia que vai ser lido por todo mundo. Então ele Exato. vai ter alguma coisa, como você fala, que é para todo mundo, mesmo se é direcionado a algum ponto, mas é para todo mundo. Então, exato. E eu acho que a gente ainda não vê a importância e o poder que essas mensagens têm. Quando eu disse que eu dou aula de sustentabilidade, um dos aspectos, e eu trago isso como um cientista, eu não trago porque eu sou Bahá'í, mas Sim. por causa que sou cientista e leio a mensagem e vejo nela verdade, eu preciso compartilhar com meus alunos, eu tenho que ser verdadeira com eles, né? E o que essas mensagens me trazem? Me trazem uma linguagem que eu nunca antes tinha visto nenhum cientista escrever, resumir a realidade do mundo naquele momento, né? E aí eu estou dizendo isso quase como uma propaganda, porque eu acho que cada um tem que ler e ver a realidade com seus próprios olhos, Sim. não através dos meus olhos. Sim. Claro que quando eu estou na sala de aula, eu vou compartilhar, né, Sim, o sua que eu visão. vejo. Mas eu acho que é importante que as pessoas tenham acesso a essas mensagens. Veja, a Casa Mensal de Justiça, ela em mãos, né,
com todas as informações que ela tem, de toda a humanidade, da situação atual, ela resume em uma forma verbal e toda uma forma de escrita tão resumida e tão completa a nossa realidade, que às vezes a gente mesmo não vê, não consegue perceber. Lembra quando você fala das qualidades dos barrais brasileiros, né? Puxa Essa vida, energia, né, vibrante, essa força que sai da nossa diversidade, tudo isso que a Casa da Justiça percebe na resiliência. gente, que a gente mesmo não vê, né? E aí eu fico pensando, que riqueza são essas mensagens, cada um, nessa última mensagem de 89 parágrafos, meu Deus, que, né, ela é grande, ela é relativamente grande, maior do que as outras, dá para fazer menorzinha, mas de qualquer forma. Mas essa forma com que ele relata a realidade do mundo traz uma clareza para a gente, que às vezes a gente se perde. Quando você vai ver uma guerra, uma coisa, é como se você se perdesse naquilo tudo, você não consegue ter essa clareza de visão que as mensagens de Casa de Justiça trazem. E depois, não só isso, ele entra na alma da humanidade, né, refletindo com os princípios de Bahá'u'lláh e traz a perspectiva de futuro dessa humanidade, uma perspectiva tão gloriosa, tão grandiosa, tão certa como o ar que a gente respira, que te dá toda a força de continuar, né? Dizer, não, Exato. eu sou só trabalho 2 horas na comunidade, o que eu posso fazer por essa comunidade? 2.000 pessoas com tantos problemas econômicos, sociais, como é que eu posso ajudar? Ele disse que não, vá em frente, tenha fé no processo, vocês estão fazendo uma transformação muito maior do que vocês imaginam. E aí a gente, com essa crença, né, É. levanta, né? E vai e ensina as crianças e vê no potencial dessas crianças. Não só isso, eu sempre digo para esses meus jovens, né, as aulas de crianças, vocês têm que aprender inglês, porque amanhã são vocês que vão para a Terra Santa, e eles só vão aceitar quem sabe falar inglês, vocês têm que aprender logo inglês, né? Ou coisas assim, né? E porque realmente estou vendo neles o futuro do nosso Brasil, do nosso povo, né? E esse futuro, quem deu essa visão são as mensagens da Casa da Justiça, as mensagens de Bahá'u'lláh, que fala desses dois processos de integração e desintegração que a gente está vivendo. E que a gente não pode se focar nessa desintegração, deixa que ela vai acontecer e ela é fundamental para que a de integração possa se florir, né? É como É. aquele negócio do sol, da primeira estrela, né? Do dia, né? Como ela é brilhante, porque ela está em contraste com a escuridão, né? Da noite anterior. Né? E é isso, a É. desintegração tem que acontecer e a integração vai reluzir até mais forte do que tudo, né? E eu fico pensando, todo o amor que a gente mostra para as crianças, por exemplo, nossos próprios filhos, né? É porque a gente vê o potencial que eles têm. E aí eu fico vendo essas mensagens da Casal X, ele vê uma forma, ele apresenta de uma forma o nosso potencial, o nosso futuro brilhante, que a gente se levanta e diz, bom, eu posso não ser esse futuro brilhante, mas esses jovens, se não forem, vão ser parte da construção desse mundo que Bahá'u'lláh prometeu, essa paz prometida e desejada por centenas de anos atrás, né, por todo mundo, vai chegar e está na mão dessa nova geração. E se eles não estão munidos com os recursos, os instrumentos, aí eu queria dizer também como eu admiro e agradeço por a gente ter os livros do Instituto Uruhi. Então, aos cientistas barrais que criaram um material que vão desenvolvendo diariamente, que dão para a gente esse recurso, né? E que é um instrumento, na realidade, para a gente sentar e refletir sobre essas coisas na vida das crianças, na vida dos pré-jovens, na vida das famílias, né? Um instrumento de capacitação, né? De Capacitação. educação na sociedade. Não há dúvidas de que a educação é um instrumento para salvar a nossa sociedade, né? E aí a decisão está na mão deles. Não, em nenhum momento a gente dá a solução. Tanto é que a gente vai sabendo que a gente não tem a solução. A solução É. vai estar quando eles refletirem sobre os ensinamentos e eles vão ter as soluções e a gente que vai seguir eles, né? Então é nesse sentido que aí nos dá força, né, de acompanhar eles nesse processo transformador, né? E aí eu acho que apesar de todas as coisas que a gente vê aí, tanta coisa que deixa a gente tão triste, né? Ela, Guerras ainda, é, matando crianças, jovens, sem nenhum motivo, sem nenhuma o, vantagem para ninguém, né? Talvez muito pouca vantagem momentânea para aquelas pessoas, talvez que vendem armamentos. Acho que só elas estão ganhando alguma coisa e a curto prazo, né? E é, aí a gente fica vendo
Não sei, eu fico pensando como essas mensagens, quem puder ler, estudar, estão aí livremente na internet, que aproveitem e deem uma olhada, porque do mesmo jeito que eu aproveito tanto, que eu levo para as minhas aulas, que você levou para as suas aulas, né, e que nos dá força de continuar, né, no dia a dia, Exato. de achar que a gente pode transformar essa realidade, né, que está aí. Olha, realmente é professora, né, Simeão? Se você não entrar de sola, você fica calado, viu, meu filho? Mas olha, Boa. maravilhoso, foi maravilhosa essa sua colocação, sobre tudo. Me passou assim umas 6 histórias na cabeça, mas eu já perdi metade delas, mas estou lembrando das últimas, né? Essa questão da, por exemplo, da resiliência, de todas aquelas características positivas que você mencionou, que a Casa de Justiça fala sobre o Brasil, sobre o povo brasileiro. Isso é uma. Eu falo, ainda não memorizei, porque eu não me debrucei para fazer isso. Mas nós precisamos de memorizar essas características. Porque quando alguém abrir a boca e falar sobre alguma coisa que não seja positiva sobre o povo brasileiro, a gente, com muito cuidado, coloca essas. São 7 características que a Casa de Justiça aponta do povo brasileiro. Porque todo mundo só vê o negativo, só vê o. Tem piada, tem tudo sobre a negatividade de todos os povos, e em especial de nós mesmos, né? E embora é engraçado que é um povo que ri de si mesmo é um bom povo, né? Porque não tem assim um ego exacerbado, né? Mas são tantas as coisas que nessa última mensagem do Rizvan, o que a Casa de Justiça fala? Que a gente tem que levar o que é positivo, porque as pessoas estão tão negativas. Eu falo, outro dia um jovem aqui em Mojimirim falou comigo assim, Padinha, eu não sei como começar uma conversa para ensinar. Falei, meu Deus, é tranquilo, só pergunta para ele, o que você acha, como é que você acha que está o mundo? Só pergunta para ele isso, para qualquer pessoa. Você está no supermercado, você está olhando o preço, aí a dona olha para você e fala, nossa, está caro, né? Aí você vira para ela e fala assim, pois é, esse mundo, né? O que a senhora acha desse mundo? A mulher vai cair de pau no mundo, como se ela não morasse nele e não tivesse culpa nenhuma dele. E ela não está fazendo nada, mas nem é culpa dela. E aí ela abriu o coração para dizer o que ela pensa. E aí você tem um monte de coisa positiva para dizer sobre o mundo. Você falou da primeira estrela quando amanhece o dia, que é a mais brilhante. Teve um amigo que falou comigo assim, olha esse mundo, que eu fiz essa pergunta, né? Depois de algum tempo de conversa, ele falou, olha esse mundo, Pádua, não tem jeito, isso já era, isso está numa escuridão que não tem cura. Eu falei, olha, escuridão tem cura, chama sol. Você imagina, quando está escuro, por exemplo, a escuridão de 7 horas da noite, embora aí no Recife, 7 horas tem sol, né? Mas não tem mais não, no verão tinha. 5h30 Tá No já escuro. verão, era. no verão tinha sol às 7 horas da noite. Qual que é o, A qual que é a gente parte boa? é fiel. 5h30 da manhã, 5h30 da tarde e pronto. É mesmo? Olha, quando eu morei aí, a gente Acho que sofria no Salvador jejum. tem até mais tarde, né? Não sei. A gente sofria no jejum de tarde, porque dava 6 horas e continuava claro. Ia. Mas Eu acho que tudo você bem, estava em horário de verão. Graças a Deus eles cancelaram isso, Não porque para a gente existe não mais. seria bom aquele horário de verão. pode ser, pode ser. Mas aí o que acontece? Eu falo que a escuridão de 7 horas da noite é diferente das 9, porque às 9 é mais escuro. A da meia-noite, mais escuro ainda. E a escuridão vai aumentando de grau. Quando chega um determinado ponto da noite, que eu não sei qual é, se é 5, se é 5:01, se é 5:30, essa hora é o ponto de virada, que é o ponto mais escuro da noite. Quando não tem jeito de escurecer mais, o sol nasce. O mundo está desse jeito, ele vai ficar pior, cada vez pior, vai chegar um ponto de ficar tão ruim que vai começar a melhorar, porque não tem mais onde ficar pior. Então, olha, tem muitas maneiras de ensinar a fé. Mas Mas uma coisa que você falou aí, dessas 6 histórias, que eu só lembro 3 que eu ia falar, mas uma dessas é essa questão de que a gente não sabe, a gente não tem a receita de como fazer o mundo ficar melhor. A gente tem um monte de indicações, mas exatamente passo a passo a gente vai aprender na medida que caminha. E a gente não vai caminhar sozinho, não somos nós que vamos descobrir tudo. É a humanidade junta com os ensinamentos de Baha'u'lláh.
Então, eu estava dando um desses cursos na empresa, só que era uma escola essa, e era sobre consulta. Consulta como método de tomada de decisão coletiva. Era o nome bonito do curso para ensinar consulta e ganhar dinheiro. Aí tinha um exercício no final do treinamento, que era toda a diretoria, professor, supervisor, inclusive o pessoal da limpeza, participar de uma consulta prática sobre um problema da escola. E um dos problemas da escola era uma árvore. Eu não sei como se chama, acho que ficus. É uma árvore que tem uma folha grossa. Eles usam ela muito na época do Natal, pintando de dourado para enfeite. E essa árvore tem raízes rasteiras e poderosas. Rebenta passeio, muro. É muito forte. E tinha uma árvore dessa próxima ao prédio da escola. Já tinha estourado o passeio e já estava começando a rachar a sala do diretor da escola. O exercício da consulta, eu contei até isso outro dia, num outro episódio. A sugestão, o tema de consulta para tomada de decisão era o que fazer com a árvore. Tinha 45 minutos para tomada de decisão. Todo mundo falou um monte de coisa, de botar fogo na árvore, de cortar aos poucos para ela ficar fraca, e não sei o quê, não sei o quê. E eu tinha que ficar calado, eu estava participando como ouvinte, mas se o diretor, que era o coordenador da consulta, quisesse que eu falasse alguma coisa, ele pediria. Então, quando deu 40 minutos, ele olhou para mim e falou: professor, eu acho que já deu, né? Acho que todo mundo já deu suas opiniões, a gente pode tomar uma decisão, né? Que eu não sabia qual, né? Aí a gente já pode tomar uma decisão, né? Aí eu falei assim: se o senhor acha que pode, tá tudo certo, mas a dona Conceição, que era uma das serventes da faxina, dona Conceição não falou nada. É mesmo, dona Conceição, a senhora não falou nada. A senhora não gostaria de dar a sua opinião? Puxa vida, a mulher ficou 40 minutos muda e o coordenador nem viu, né? Aí a dona Conceição falou: olha, eu não falei nada porque eu não entendo nada de árvore. E eu acho que aqui também ninguém entende, porque vocês estão há 40 minutos falando, e ninguém deu a solução. A minha opinião é a seguinte: eu acho que tem que chamar o corpo de bombeiro, chamar a prefeitura, eles é que entendem de árvore, e eles vão dizer para nós o que a gente tem que fazer com a árvore. Todo mundo concordou, foi unânime. Então, quer dizer, isso é uma prova clara de que não interessa o nível intelectual, até o nível de conhecimento. O que interessa é o que Bahá'u'lláh fala no primeiro conselho que ele dá: possui um coração puro, bondoso e radiante. Essa mulher tinha um coração puro, ela tinha consciência de que não sabia nada de árvore. Então, não vou falar nada. Apesar de ter um coração puro, ela é uma pessoa bondosa, era uma pessoa alegre. Então ela falou: olha, vamos chamar quem entende. Vocês, um bando de que não sabe nada e estão achando que sabe, né? Então eu acho isso, sabe, que a gente vai. Por isso que a gente convida hoje, em vez de convidar diretamente para se tornar Bahá'í, que nada impede de convidar, né? Eu falo com os jovens aí. Não tem nada proibido, não li nada da Casa de Justiça falando que não pode. Mas a gente convida agora para participar junto do trabalho conosco, porque mais mentes, mais corações, mais braços vai fazer um trabalho mais robusto, mais criativo, mais, né? Então é isso. O que você falou é grande verdade, é grande verdade. Mas então, e aí vocês estão percorrendo, vocês estão como é que está Recife hoje, gente? Dá notícia aí, como é que está o Recife? Como é que está a comunidade? Porque muitas comunidades a pessoa não fala. Bom, eu imagino algumas razões, né? Mas o pessoal não fala, mas eu acho que muitas comunidades nossas, no Brasil, pelo menos, que é onde a gente mais ou menos conhece, está passando por crises. Que o guardião é claro nas suas cartas e orientações que a fé cresce por duas razões, através de duas características: crises e vitórias. Então, às vezes, a gente estava. Eu lembro em Mojimirim, a gente tinha, gente, festa 19 dias, nós temos a sede, não sei se vocês conhecem a sede aqui de Mojimirim, porque quem vem do Sultaniê vai embora, né?
Com E Sotanhê. Mojimirim fica... Ah, não, né? Só Mas conheço Sotanhê. a sede e o barrado de Mojimirim são duas casas próximas uma da outra, hoje são unidas. Fizemos uma reforma alguns anos atrás e as duas casas são juntas. Uma cabe no salão, cabe talvez umas 50 pessoas, e a outra cabe 100, o salão maior. Mas teve um período em Mojimirim que as casas não estavam ainda como estão hoje, mas tinha acesso uma casa a outra. Então, a festa 9 dias tinha que ser nas duas, porque não cabia numa só. Na época não tinha reforma, cabia mais ou menos 80 pessoas, 70, 80 numa sede e 50, 60 na outra. As duas eram lotadas, em festa 9 dias. Oração matinal, a gente tomava café junto, depois tinha oração. Chegou um ponto da Assembleia Local fazer sorteio. Ah, porque eu queria falar com você, eu queria ficar na sede do Simeon, na festa 9 dias. Aí eu queria ficar com a Emília. Para não ter esse negócio de panela, Assembleia Local sorteava. Quem é que vai ficar numa sede X na outra? Hoje, festa 9 dias nossa, é em torno de 15 ou 20 pessoas. 15 ou 20. Já teve mais de 150. O que aconteceu? Claro que morreu uns 40, né? O pessoal decidiu morrer quase que em massa. Aqui tudo é ensino em massa, então quer morrer, morre em massa. Morreu os pioneiros, morreu filho de pioneiro, morreu um monte de gente. E muitos mudaram, porque Mojimirim é uma cidade de 100 mil habitantes, então quando o pessoal chega na época da universidade, vai estudar fora. Tem faculdades aqui, mas não são tão boas quanto as de Campinas, as de São Carlos, a de São Paulo, enfim, tem outras universidades federais e estaduais de melhor qualidade, né? Então o pessoal jovem vai embora, e vai embora, e depois que forma, a maioria não volta. Então nós sofremos disso, desse êxodo estudantil e de viagem para o céu. Então, a comunidade foi diminuindo, mas diminuiu essa escassez não é só por essas razões. Essas foram razões assim, importantes, mas eu acho que está em crise, sabe? Por mais que a gente faça ensino na vizinhança e tudo mais, a vizinhança quer ficar na vizinhança, não quer vir para a sede central que a gente setorizou, né? Tem 5 setores na cidade. Cada setor participa, não temos ainda as festas 9 dias setorizadas, mas a festa 9 dias continua central. Então, quer dizer, essa é mais ou menos a realidade de Mojimirim. Então, na minha modesta opinião, nós estamos passando por essa dificuldade, que é temporária, depois volta a crescer outra vez, e eu acho que eu já vi isso acontecer muitas vezes em outras localidades. E como é que está o Recife? Continua na parte 2.